Falar agora sobre o caso que ganhou repercussão em Gurien e em todo o estado da Paraíba. É que os filhos tiveram que cavar a própria cova para enterrar o pai. Isso aconteceu em pleno domingo do Dia dos Pais. A nossa equipe ontem, que foi segunda-feira, esteve lá no local. Essas são as cenas do filho cavando a cova para enterrar o pai. A nossa equipe foi até a cidade, conversou com a família e também com o prefeito da cidade de Gurien para saber o que é que aconteceu. A verdade é que os cemitérios da Paraíba são esculhambação. São vergonha. Eu vou dizer daqui a pouco que é a verdade sobre isso. Coloca aí o prefeito para falar com a família, mas depois que terminar eu vou ter que dizer como é que é a vergonha. Vê aí o que é que ele está dizendo. Vê aí, eu quero ver o que é que ele vai dizer. Estou aqui na casa de seu Cícero, que faleceu no último domingo de 5 horas da manhã aqui na cidade de Gurien, e o sepultamento à tarde. No momento do sepultamento, os coveiros sumiram, foram tomar uma e não estiveram lá no sepultamento, e os filhos que tiveram que cavar a cova, além da dor da perda, esse constrangimento, né? Dona Salete está aqui, Dona Salete esteve lá, foi um dia dos pais muito difícil para você. Foi. Olha, eu moro lá em cima no Ribeirões, ele ia passando na BR, aí eu estava na frente de casa, ele parou. Aí eu saltei e disse, Beju. Beju é o coveiro. É o coveiro. Você já cavou a cova de paz? Ele fez, olha, a cova do seu pai lá, eu dei o início na cova. Eu parei, porque deu muito pissarro. De só o início somente, deu um pissarro danado em uma pedra. Mas quando for de 3 horas da tarde, eu vou lá para ver se eu termino de cavar a cova. Aí quando cheguei aqui, avisei meus irmãos, vocês vão lá dar uma olhadinha, que ele disse que onde marcou a cova de pai, deu uma pedraria medonha, tá lá para todo mundo ver as pedras. Aí meus irmãos pegaram e foram lá olhar, né? Aí quando chegou a revoltar. Mas rapaz, como é que o camarada vai cavar uma cova no lugar daquele, dizer que tem meio mundo de... Não tinha nada, era uma cova normal. Bizarro, sendo mentira, porque do jeito que tá marcada aquela cova ali, a gente cava com a pá. E realmente foi isso que meus irmãos fez, cavaram só com a pá. Beju disse que quer contar a versão dele, ele disse não foi bem assim, do jeito que estão dizendo. Você quer contar a sua versão, Beju? Como é que foi essa história? Eu estava de plantão, fui até o local do meu trabalho, cavei a cova pela metade, não aguentei cavar mais a cova, fui falar com o filho do morto. De seu Cícero? De seu Cícero, que eu ia à tarde, às 3 horas da tarde, que o enterro o sepultamento era de 5 horas, e eu ia de 3 horas. Ele chegou em casa, comentou aos irmãos que a cova do pai não estava cavada, estava pela metade. Então, a realidade é essa daí, que eu fui às 3 horas da tarde para terminar o serviço. Quando eu cheguei lá, ele já tinha cavado a cova. Mas disseram que o senhor disse que tinha pedras, que tinha pissarra, e disseram que não tinha nada disso. A pedra está lá, a gente vai lá no cemitério agora e eu mostro ao senhor as pedras que deu no começo. E embaixo deu mole, mas em cima deu um enxerto de pedra tudo grande. Tá lá, eu vou lá, for preciso, eu vou lá agora no cemitério e eu mostro as pedras. Mas a irmã dele disse que as pedras não tinham nada a ver com a cova do pai dela. Tinha sim. Tinha que foi o que deu o começo para cavar, eu quem deu o começo, e as pedras tá lá bem encostadas à cova do pai dela, entendeu? É plantão meu, eu assumi minha responsabilidade, e quando eu cheguei às 3 horas da tarde para terminar o serviço, eles tinham invadido o cemitério e pegado a ferramenta e ter feito o serviço para cavar a cova. Mas você não acha que errou quando começou a cavar e não terminou? Sim, não terminei porque deu o meu horário de almoço e eu tive que vir embora, almoçar para a tarde eu terminar de fazer o serviço. Você foi afastado? Como é que está o trabalho? Estou de plantão, recebendo as ordens da população. Quem chegar aqui, eu estou aqui pronto para ir trabalhar. Imediatamente, queria afastar logo o funcionário, mas o jurídico, a advogada, achou por bem, se eu afastasse, eu não podia abrir o processo administrativo. Então, eu pedi para ela abrir o processo administrativo. Aí, com essas notícias, entendeu? Eu comuniquei ao Ministério Público, falei diretamente com a doutora Jaine, que é a promotora de justiça do município de Gurien. Relatei esse fato ao juiz doutor Glau, que ele se colocou à inteira disposição do município, entendeu? E aqui, Diego, eu peço até perdão, né,
por ter acontecido, a população por ter acontecido isso na nossa gestão. Porque não é fato que acontece... Sobra para o prefeito. Infelizmente sobra para mim. Aí, Branca, mostra teu prefeito aí, ó, o Correio, tudo tomando cachaça por aí, nós carrando a cova de paia. Mostra a Tarcísio aí, ó, que aqui os Correios de Gurinha é. Já tu tem um contato dele aí, ó. A família que tem cavalo, ó. Os Correios aqui como tudo mole ditadura. Como é que tá a mola aí, a rua terra? Você tá molhada. Cadê que tá dura? A gente que tem carro é a gente, ó. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Cá pra nós, só entre a gente, nós pagamos os nossos impostos daquilo que nós compramos, onde nós vivemos, onde nós moramos, para ter os serviços básicos essenciais. E isso é um serviço, que é o serviço funeral, serviço de enterro dos cemitérios públicos, que deve ser oferecido pelas prefeituras. Só que a realidade é que os cemitérios de toda a Paraíba, com raríssimas exceções, são cemitérios vergonhosos, são situações desumanas, cemitérios abandonados, cemitérios acabados. Os caras só organizam os cemitérios nessa Paraíba, os prefeitos, e aqui vai direto um recado aos senhores prefeitos que estão me acompanhando. Vai no cemitério da tua cidade para ver. Imagina que, se Deus me livre, sua mãe morresse, seu pai morresse, um filho seu, e fosse enterrado no cemitério da cidade agora, da tua cidade. Como é que tá lá? Aí quando chega os caras só pintam o cemitério quando se aproximam do dia de finados, mês de novembro. Aí os caras vão lá, dão uma mão de cal. Cal não é nem tinta, não, é cal. Um cal branco que você encosta, fica sua roupa toda suja. Pode olhar. Todo o período do dia de finados, tem um monte de gente andando, principalmente na cidade do interior, com a roupa suja branca. O que foi? Se não foi no cemitério, se encostou na parede, sujou. Os caras dão mão de cal, velho. Dão mão de cal só no período de novembro, que é o período do dia de finados. É uma vergonha. O abandono dos cemitérios da Paraíba. Aqui em João Pessoa, eu recebo sempre informações ali, do bairro do Cristo. Eu fico assim pensando, cadê a dignidade que as famílias merecem? Em Bahia, é uma vergonha, o muro caindo, tudo jogado, abandonado. Você tem que dar pelo menos dignidade às famílias, respeito às famílias que vão para aquele ambiente, que já é um ambiente pesado, né? É um ambiente que o povo não gosta de ir. Mas para quem vai visitar um parente ou um querido, sabe o que aconteceu lá? E não tem, isso é desculpa, não tem coveiro lá não. Esse negócio que aconteceu lá em Gurinha, isso é desculpa. Isso é desculpa. O camarada vai cavar uma cova e não terminou porque tinha pedra. Sim, vai topar pedra. Eu senti na pele recente como é o dia de coveiro. Eu fui ver de perto, eu sei como é que funciona isso. Sabe por quê? Porque não tem quem ordene de que é assim que tem que ser feito, amigo. O cara vai fazer na má vontade, é má vontade. Aí não tem alguém que chega e diga, oi, venha fazer aqui. Espero que com essa a prefeitura de Guriem, prefeito Tarcísio, tome uma providência. Coloque o coveiro fixo lá, de plantão na cidade, para que isso possa ser resolvido quando morrer alguém na cidade, tem quem cave a cova, né? Que não aconteça mais. E, infelizmente, é uma realidade de toda a Paraíba. Eu pergunto a você, como é que está o cemitério da sua cidade? Você tem ido recente no cemitério da sua cidade? Visitar alguém? Como é que está o cemitério? Deixa eu perguntar ao pessoal que está no YouTube me acompanhando agora. Cemitério da sua cidade, porque em Guriem, eu vi umas fotos de lá, é abandonado. Aproveitar aqui e pedir a Guriem, prefeito Tarcísio, mande pelo menos pintar o cemitério da sua cidade, então abandone a vergonha. Abandonado o cemitério da sua cidade. O lixo tomando conta, o matagal tomando conta. Inclusive, manda dar uma geral no cemitério, organizar o cemitério. Cemitérios abandonados na Paraíba. Isso é absurdo, vergonhoso. Coloca aqui o que o pessoal está dizendo. Como é que tá na sua cidade aí?
Qual é a cidade que você mora? Coloca aqui, eu não tô com a margem da tela, por gentileza, que não dá pra... Mais um pouquinho assim, pronto. Obrigado. Bruno, bom dia. Tinha que mostrar o início da cova. Aí já estava sendo cavada como o homem falou. O Ricardo Bernardo está dizendo, cidades pequenas são assim. Os funcionários só querem saber do salário. Pior que tem muitos que são assim. Só quer saber do dinheiro no final do mês. Dorival, bom dia, Bruno. Aqui em Areia tá assim, tá desse jeito. Olha só o que... Areia, ó. Em Areia tá desse jeito. O Ricardo tá dizendo, não pode acusar de estar bebendo sem ter prova. É a família que tá dizendo lá, Ricardo. Dorival, bom dia. Bom dia, Dorival. Baixa aí, por gentileza. Quero saber como é que tá o cemitério da sua cidade. Você tem de recente lá? Bom dia, Bruno Pereira. Coveiro ganha uma miséria para fazer um trabalho desse. Bruno, bom dia. Léo de Bahia. O cemitério aqui de Bahia tá cobrando uma taxa anual muito alta. Quanto é que tá a taxa aí, Léo? Bom dia. Marcelo Cruz. Coveiro ganha uma miséria. Daniel, aqui em João Pessoa, tem que contratar segurança armado para ir no cemitério. O Dorival está acompanhando a gente em Areia, disse que está uma calamidade lá em Areia. Ronaldo Bezerra está acompanhando. O Rivaldo está dizendo, Bruno, o que você falou é uma pura verdade. Perto das eleições eles fazem tudo. O Jonathan Santos, o cemitério está igual à prefeitura. O Ednaldo Andrade está pedindo para ir aonde? Baixa por gentileza aí os novos comentários, para que eu já possa ler na sequência. Bruno, Caiçara, ligado, obrigado. Bruno, aqui em Santa Rita, no Alto das Populares. Bruno, os cemitérios de João Pessoa, a maioria estão assim. O pessoal falando muito de João Pessoa. Bruno, Boa Sentença está abandonado aqui em João Pessoa. Bruno Pereira, o STF deveria obrigar que os políticos usem o serviço público. Bruno, aqui o cemitério de Cajá, o mato tá comendo. Cajá, o mato tá comendo geral lá. É a realidade, velho. Vendo aí a turma falando de Cajá, de Areia, de João Pessoa, de Santa Rita, de Bahia. Oi, Bruno, bom dia. Aqui em Bananeiras, meu pai pagou R$50 para cavar a cova. Até para morrer no Brasil tá sendo essa burocracia, né? Que país é esse? É uma burocracia para nascer. Tem muitas mulheres aí grávidas indo aos PSFs, né? Na luta para fazer um pré-natal, na luta para ter uma gravidez tranquila e para ganhar o filho. Às vezes é uma humilhação, né? Para nascer. Aí depois que nasce é uma batalha para você sobreviver no Brasil. E não é fácil sobreviver nesse país, não. Uma batalha aqui no Brasil. Aí depois que você morre, aí é outra batalha para ser enterrado. 6h49, Adilson, as melhores lentes do Brasil.